Olá. Sabe quando a gente está usando um aplicativo, um site, clica num botão e pá, a mágica acontece? Sim, parece simples, né? Pois é. Hoje a gente vai, dar uma espiada por trás das cortinas para entender como isso funciona, esse fluxo. Como a tela que a gente vê, o front-end, conversa com os bastidores, o back-end. E onde tudo fica guardado, né? O banco de dados. Exato. A gente pegou uns materiais bem legais que explicam essa jornada toda. A ideia aqui é descomplicar, mostrar como essas três peças, front, back e banco, trabalham juntas. Como se fosse um bate-papo mesmo, né? Explicando como a tecnologia funciona no nosso dia a dia. Isso. Então, vamos lá seguir o caminho de um clique? Bom, tudo começa com o que a gente vê, o que a gente interage ali na tela, o front-end. A vitrine. A vitrine. Botões, menus, aquelas imagens bonitas, os formulários para preencher. Geralmente feito com HTML para dar a estrutura, o esqueleto da página. Aí vem o CSS para deixar tudo bonito, as cores, os estilos. E o JavaScript para dar a vida, né? A interatividade, para responder quando a gente clica, digita algo. Isso, ele roda ali direto no nosso navegador ou no celular. É o lado do cliente que chamam. Exato. É a porta de entrada. Ele que captura o que a pessoa está fazendo. Por exemplo, quando a gente vai fazer login. O front-end mostra os campos de usuário e senha, o botão entrar, e às vezes ele já faz uma checagem rápida, tipo... Tipo se o e-mail tem o arroba. Isso. Ou se a senha tem um mínimo de caracteres. Ajuda a gente a não errar. Dá um feedback ali na hora. Entendi. Mas olha, essa é só uma validação inicial, para melhorar a experiência. A validação que importa mesmo, a de segurança, vem depois. Certo. E como é que essa informação, o nome de usuário e a senha que eu digitei, como ela sai do meu navegador e vai lá para o servidor, para o cérebro da aplicação? Então, aí entra uma coisa chamada HTTP. É como se fosse a língua que a web fala para essas conversas. Uma língua? É, um protocolo. O front-end manda uma requisição HTTP para o back-end. Pensa numa mensagem. Ei, back-end, o usuário tal quer entrar com essa senha. E essa mensagem segue um padrão. Geralmente sim. A comunicação costuma usar o que a gente chama de API. API. Já ouvi falar muito. Pensa na API como um cardápio. Ela diz para o front-end o que ele pode pedir para o back-end, tipo logar usuário, buscar produtos e como pedir. Ah, legal a analogia do cardápio. E para pedir se usa os verbos do HTTP. Get para buscar informação, post para enviar algo novo como um cadastro, put ou patch para atualizar, delete para apagar. Entendi. Get, post, put, delete. São as ações básicas, né? O tal do CRUD, que falam. Exatamente. Create, read, update, delete. A API organiza como fazer essas operações. E muitas vezes segue um estilo chamado REST, que é bem popular. E para essa mensagem não ficar muito pesada com dados demais? Boa. Para otimizar, o back-end não manda tudo do banco de dados de uma vez. Ele pode empacotar só o essencial num formatinho leve. Um pacotinho. É, um DTO, Data Transfer Object, geralmente em formato JSON. JSON, aquele texto estruturado. Esse mesmo. É leve, fácil para o navegador e para o servidor lerem, bem eficiente. Ok, então a mensagem foi, o pedido do cardápio chegou lá, agora é a vez da sala de máquinas, o back-end, certo? Precisamente. O back-end que está rodando lá no servidor pega essa requisição HTTP, é lá que mora a inteligência principal da coisa. Escrita naquelas linguagens tipo PHP, Python, Java. Isso, Node.js também, Ruby, C#, tem várias. A função dele é processar o pedido. Ele aplica as regras de negócio. Regras de negócio tipo... Por exemplo, no login. Verificar se a conta do usuário está ativa, se a senha combina com o usuário, se não houve muitas tentativas de login erradas. Ah, faz sentido. E o ponto crucial, ele conversa com o banco de dados para checar se o usuário e a senha que vieram do front-end batem com o que está guardado lá. Então agora sim vem a validação segura de verdade, porque tem que ser aí. Exato, porque o front-end está rodando na máquina do usuário. Alguém com um pouco mais de conhecimento pode, abrir as ferramentas do navegador e tentar mudar as coisas, burlar aquela validação inicial que a gente falou. Nossa, sério? Sim,
Por isso a segurança de verdade tem que estar no back-end. É um ambiente que o desenvolvedor controla. Entendi. Mas aí não fica difícil manter as regras iguais no front e no back? Tipo, se mudar o tamanho máximo do nome de usuário. É um desafio, tem que manter sincronizado para ter uma experiência boa para o usuário, sem ele preencher tudo e só descobrir o erro depois. Mas, em termos de segurança, a palavra final é sempre do back-end, ele que garante. Faz todo sentido. Segurança em primeiro lugar. E onde o back-end guarda essas informações todas de forma que não se percam? As contas, os posts, os produtos da loja? Aí entra o banco de dados. Ele é a memória permanente da aplicação. É onde os dados ficam guardados de forma organizada e segura. E o back-end fala direto com ele? Fala. Ele usa linguagens específicas para isso. Se for um banco relacional, tipo aqueles com tabelas, geralmente usa SQL. SQL. Select, Insert, Update, Delete. Isso. Para fazer o CRUD. Criar, insert, ler, select, atualizar, update e deletar, delete os dados lá no banco. Se for um banco NoSQL, que é mais flexível, usa comandos próprios daquele banco. E deve dar um trabalhão escrever todo esse SQL, né? Tem um jeito mais fácil. Tem sim. Para facilitar a vida do desenvolvedor, existem ferramentas chamadas ORM. ORM. Object Relational Mapping. Pensa num tradutor. Ele permite que o desenvolvedor lá no back-end manipule os dados do banco como se fossem objetos normais da linguagem de programação dele, tipo Python ou Java. Ah, então não precisa escrever SQL na mão toda hora. Exato. O ORM faz essa tradução. Deixa o código muitas vezes mais limpo, mais fácil de entender e ajuda a evitar alguns erros comuns de SQL. Tem vários famosos, Hibernate para Java, SQL Alchemy para Python, TypeORM para TypeScript e Node. Bom, depois que o back-end fez tudo isso, validou a requisição, aplicou as regras, falou com o banco de dados para buscar ou salvar alguma coisa. Ufa, bastante coisa. É um processo. Aí ele monta uma resposta HTTP e manda de volta lá para o front-end para o navegador. E essa resposta diz o quê? Pode dizer sucesso, geralmente com um código tipo 200 OK, e se o front pediu dados, eles vêm junto, talvez naquele formato JSON que a gente falou. E se deu erro? Também avisa, manda um código de erro, tipo 401 não autorizado, se a senha estava errada, ou 404 não encontrado, se pediu algo que não existe, ou 500 se deu um problema inesperado lá no servidor. Entendi. E o front-end recebe essa resposta e... pronto, reage. Isso. Se veio sucesso, talvez libere o acesso, mostre uma página nova. Se veio erro, mostre uma mensagem tipo usuário ou senha inválidos. E aí o ciclo todo se completa. Caramba, é uma dança bem coordenada, né? Recapitulando bem rápido, então. A gente interage no front-end, ele manda um pedido via HTTP usando uma API, o back-end recebe, processa a lógica, valida tudo e conversa com um banco de dados. O banco responde para o back manda a resposta final via HTTP API de volta para o front e o front atualiza o que a gente vê na tela. Uau! É isso aí. Uma colaboração essencial, cada camada com seu papel bem definido. O mais importante é lembrar dessa separação, especialmente da validação de segurança ser responsabilidade do back-end. E que essa comunicação toda, bem azeitada, é o que faz a nossa experiência na web ser fluida, né? Ou não tão fluida se algo falhar. Exatamente. A performance e a segurança dependem muito desse fluxo funcionando bem. Fica uma coisa para a gente pensar, né? Com os nossos celulares e computadores cada vez mais potentes, parece que muita lógica está vindo para o front-end também. Como será que esse fluxo mais clássico vai evoluir? Será que essa linha entre front e back vai ficar mais tênue no futuro? É uma boa pergunta. Interessante. Deixe suas dúvidas nos comentários.